esse é o último vídeo do nosso canal no ano de 2023. Na semana que vem, no próximo vídeo, já estaremos em 2024. Mas talvez você esteja assistindo esse vídeo com um sentimento de frustração, de desânimo. Talvez o seu ano não tenha terminado ou não esteja terminando da forma como você esperava. Talvez você tenha começado 2023 com expectativa, com esperança de que esse ano de 2023 ia ser o seu ano, como a gente começa todos os anos. E talvez esse tenha sido o seu pior ano. Se você se sente assim, eu quero te dizer que a vida, ela é feita de ciclos. E muitas vezes a gente planta e não vê a colheita. A gente olha para o lado e vê as pessoas colhendo e a gente não entende se a gente está servindo a Deus, se a gente está sendo fiel. Por que que a gente não está colhendo enquanto outras pessoas que nem parecem servir a Deus ou elas não têm os mesmos princípios que a gente, princípios cristãos, valores cristãos, não têm a palavra de Deus como base, mas elas estão colhendo, elas estão prosperando. Só que nesses momentos a gente precisa se fortalecer em Deus e se agarrar na nossa fé. Você já ouviu muito, né, aquele versículo e muitas mensagens que dizem que a fé sem obras é morta. E esses dias eu estava assistindo um vídeo e eu ouvi algo muito interessante. Era uma mensagem de motivação a respeito da fé e ele dizia assim: traga vida à sua fé, dê vida à sua fé. E aquilo me chamou a atenção porque às vezes a gente não para prestar atenção nisso. A gente ouve falar que oração é orar e ação, né? Então orar e agir. Isso é trazer vida, né? Mas dessa forma como eu ouvi, traga vida para a sua fé, me chamou muita atenção porque eu nunca parei para pensar dessa forma. O que é trazer vida para nossa fé? Se a fé sem obras é morta, ou seja, não basta só você acreditar que algo vai acontecer, acreditar que aquilo que Deus te falou ou que você deseja, que você acredita que é a vontade de Deus, que aquilo vai acontecer. Você precisa agir em conformidade com aquilo que você pensa e declarar palavras em conformidade com aquilo, em concordância com aquilo que você acredita. Então, se eu acredito que 2024 vai ser o melhor ano da minha vida, eu vou colher tudo que eu não colhi nos últimos anos, o que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu vou continuar plantando. E além de continuar plantando, eu vou vigiar a minha boca. Eu não vou começar a reclamar e a murmurar assim que as primeiras coisas começarem a dar errado, assim que os primeiros problemas começarem a aparecer, porque vai aparecer. A vida é assim, é uma montanha russa, né? Deserto, bênção, vitória, luta, derrota, vitória, luta, derrota. É assim, a gente sabe que vai ser sempre assim. Se você tá vivendo um tempo de bênção, se prepara porque daqui a pouco vai vir o tempo do deserto. Se você tá vivendo o deserto, então se prepara porque já já vai chegar o tempo da bênção, de você chegar na sua terra prometida. E se você acredita nisso, então você vai agir em conformidade com a sua fé. E isso inclui o vigiai, vigia a sua boca, vigia os seus pensamentos, vigia as suas atitudes. O orai, que é você continuar orando e sempre buscando a direção de Deus para ver se você está indo para o caminho certo, para ver se você está caminhando em conformidade com a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Mas você vai caminhando em direção àquilo que você acredita. 2024 vai ser o melhor ano da minha vida, mas eu tô investindo em mim para que eu seja uma pessoa melhor, eu tô investindo nas minhas habilidades, nos meus dons, nos meus talentos, eu tô me aprimorando, eu tô investindo em autoconhecimento, porque para que as coisas deem certo, para que eu seja a minha melhor versão, para que eu possa ser uma ferramenta poderosa na mão de Deus, eu preciso investir em mim primeiro. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar de tudo que envolve
a minha vida, meu bem-estar, minha saúde. Eu tava invertendo, meu saúde, minha bem-estar. Aí final de ano vai chegando, a gente vai ficando assim, doidinho. Mas a gente precisa agir em conformidade com a nossa fé. Isso é dar vida para a sua fé. E além de você tomar cuidado com as suas palavras, porque se você acredita que 2024 vai ser o melhor ano da sua vida, então você não pode ficar dizendo que eu sou azarado, nada dá certo pra mim, acontece com todo mundo, não acontece comigo, eu nunca vou encontrar ninguém, eu nunca vou ser abençoado, eu nunca vou prosperar. Você já tá errando aí, você já tá matando a sua fé. Por mais que você pense isso, você leva esses pensamentos cativos ao Senhor, e aí você entrega para Ele e muda as suas palavras, mesmo que você não acredite, você começa a declarar: 2024 vai ser o melhor ano da minha vida, eu vou prosperar, eu vou colher, eu vou ser abençoado. Você começa a declarar isso sempre, porque o seu cérebro ele vai começar a ser reprogramado, ele vai mudar os comandos que ele vai dar para o seu corpo, seus pensamentos e as suas ações, e aí você vai começar a agir. A sua visão vai mudar. Então não se trata de reprogramar a sua mente. Não é exatamente isso, é um modo simbólico de dizer. Mas o que acontece? A nossa visão, às vezes, ela fica muito distorcida por conta de traumas, frustrações, experiências ruins, vários fatores. E aí a gente enxerga o mundo e as coisas, as situações de uma forma errada, equivocada muitas vezes. Às vezes a pessoa passou por você, um irmão da igreja passou por você e não te falou oi, e você, como você já tá assim cansado de sofrer, de ser rejeitado, humilhado, aí você já automaticamente já pensa que ele te rejeitou, que ele foi ruim com você, que ele foi ignorante. Mas talvez ele não tenha te visto, talvez ele estivesse naquele momento avoado ou estava olhando para outro lugar e você achou que ele te viu, mas ele nem te viu. E quando você não tem essa visão distorcida, você enxerga as coisas da forma como elas realmente são, ou pelo menos você questiona: não, peraí, será que foi isso mesmo? Você começa a enxergar outros caminhos, né? Ao invés de pensar sempre no lado negativo. Então, quando você muda as suas palavras, você começa a fazer isso, você reprograma sua mente para que você tire essa visão distorcida e você enxerga as coisas de uma forma mais ampla, num contexto, você questione mais e avalie mais as coisas, raciocine mais, não haja por instinto, de forma inconsciente, de forma automática. Essa é a questão de reprogramar a mente. Na verdade, você vai declarar palavras que serão comandos para o seu cérebro, e o seu cérebro, sua mente, ele vai dar comandos para o seu corpo que vão te ajudar a ter uma visão mais real das coisas, mais realista, e tomar atitudes mais pensadas, né? Mais calculadas, mais intencionais. Mas a questão aqui, na verdade, o assunto nem era esse. É que talvez, acredito que se Deus me fez entrar nesse assunto é porque tem pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra. Esse assunto, na verdade, era para o próximo vídeo, mas o assunto de hoje tem assim, na verdade, esse foi uma introdução. Olha como Deus é perfeito. Foi uma introdução para o que eu vou falar agora, que é o assunto do vídeo. Se você chegou no final de 2023 e acha que seu ano foi péssimo, que só aconteceram coisas ruins, que nada deu certo para você, que todo mundo prosperou e você não, enfim, eu quero te convidar a fazer um exercício simples. Você não precisa nem pegar papel e caneta se você não quiser. Pode ser um exercício mental, mas que você vai ver como vai fazer a diferença. Que é uma retrospectiva do que aconteceu nesse último ano, ou se você quiser, até nos últimos anos. É legal nesse último ano porque é legal você fazer isso todos os anos. E se você puder anotar no papel ou no computador, no celular, ter um arquivo com esses relatórios, é interessante porque ao longo dos anos você vai vendo
como que é o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas é uma retrospectiva que você vai puxar lá do começo do ano, primeiramente, todas as coisas ruins que aconteceram. Você só vai focar nisso, os problemas e as coisas ruins. Você pode, para facilitar, né? Eu vou dar um exemplo aqui comigo para vocês entenderem, mas eu vou puxar aí só 3 coisas que foram as 3 coisas mais pesadas que aconteceram no meu ano de 2023, que para mim foram as piores, que foi muito difícil. Mas aí por aí vocês já vão ter uma ideia. Vocês podem fazer assim uma linha do tempo mesmo, é tudo que aconteceu, tudo que vocês lembrarem que aconteceu. Comigo foi no início do ano, mais ou menos, nos primeiros meses, o meu gato caiu do telhado e quebrou a pata. E eu não vou entrar em detalhes, mas parece algo bobo, mas só quem já viveu algo parecido sabe como é. E quando você tem traumas aí relacionados, é muito mais difícil. E foi um momento muito difícil com relação à questão de perda. Aliás, essas 3 situações, elas têm a ver com perda, vocês vão entender. Além do medo de ele, né, partir, de acontecer algo pior, ter que amputar a perninha, várias coisas aí no processo aí da recuperação dele, da cirurgia que ele teve que fazer, colocar fixador, né, que é um ferrinho. Várias coisas que foram muito difíceis, assim, foi um tempo muito difícil, semanas, meses, na verdade, que a gente passou, que não foi fácil. E eu passei praticamente sozinha, né? Eu, meu marido e a Lana, o Bruno e a Lana, que a gente tá longe da família, então a gente não tem muito apoio. E aí, quando eu tava começando a me recuperar, aí eu passei pelo primeiro luto da minha vida de pessoa próxima mesmo, de alguém próximo, que foi o meu tio. E ele faleceu de uma forma, assim, terrível, que ele foi atropelado por um caminhão. Não foi bem atropelado, na verdade, né? Foi meio que um atropelamento com uma prensa, sabe? Ele parou na pista, na rodovia, pra verificar alguma coisa que tinha acontecido com o caminhão dele, que ele era caminhoneiro. E aí veio um caminhão e pegou ele assim, né? E foi arrastando assim, sabe? Girando assim no caminhão e não sei, né? Enfim, nossa, foi algo assim terrível. E foi assim, é algo que eu tô ainda até hoje, né? É um processo, a gente vai lidando. Não é fácil, assim, é um momento muito difícil, mas aquele momento foi muito difícil. E depois disso, assim, uns 2 meses depois que tava melhorando, começando a sair daquele luto mais intenso, né? Daquela fase mais intensa do luto que a gente fica só chorando, perde o sentido da vida. Eu até compartilhei aqui, né, sobre isso. E aí, quando eu tava me recuperando, aí aconteceu uma situação com a minha avó. De repente, ela teve que ser internada, ela teve alguns problemas de saúde, assim, que a gente foi de uma hora pra outra, né? A gente não fazia ideia. E aí ficou, assim, semanas internada e cada hora era uma coisa. E quando a gente achava que tava melhorando, aí piorava. E ficava naquela montanha russa, naquele sobe e desce, e ela fraca, com anemia, com infecção hospitalar, acontecendo de tudo. E assim, minha avó, né? Ela já tem 80 e poucos anos. Não vou falar que senão ela vai ficar brava. Mas foi assim, terrível, assim. A gente achou que ela não ia conseguir sair dessa, mas graças a Deus a gente pôde passar mais um Natal com ela. Estamos terminando o ano com ela aqui presente e se recuperando, pra glória de Deus. Mas foi assim, algo assim sobrenatural, um milagre de Deus mesmo. Então foram as 3 situações que aconteceram na minha vida, que todas elas têm relação assim com perda ou medo da perda, né? E foi muito difícil. E aí eu quero trazer agora o propósito disso para vocês. O propósito, né, o objetivo é a gente olhar para essa linha do tempo, essas situações que aconteceram, e quanto mais situações você colocar, melhor, porque daí você vai ver, se você puder colocar data mais ou menos aproximada também vai ajudar muito. Por quê?
Porque daí você vai ver tudo que você passou, porque se você tá aqui hoje é porque você passou. Algumas coisas você ainda pode estar passando, mas se você tá aqui, você tá vivo, com saúde e tem capacidade para superar tudo isso. Então você vai olhar tudo que você passou, tudo que você viveu e que você superou. E aí você fazendo essa linha do tempo, essa retrospectiva, você consegue ver o quão forte você foi em Deus. E isso vai te despertar resiliência. Isso vai promover em você, não seria a palavra certa, mas isso vai trazer resiliência para você. Porque a resiliência é isso, né? A nossa capacidade de a gente cair, levantar e continuar seguindo em frente. Quem desiste é porque não teve essa resiliência, porque não buscou forças em Deus. E infelizmente nós nesses últimos meses vimos muitas pessoas que passaram por situações que pra gente às vezes são situações pequenas, né? Nem são situações a ponto da pessoa tirar a própria vida, mas elas não suportaram. E você tá aqui hoje. Então eu quero te dizer que se você tem Deus e a palavra dele é a sua base, você tem tudo. Tudo. Porque tudo que você precisa está nele. E tudo que você vai precisar para esse próximo ano de 2024 e os próximos anos está nele. E com ele você tem capacidade para superar qualquer coisa. Então se você tá terminando esse ano de 2023 triste, desanimado, se achando, se sentindo um fracassado, uma fracassada, pare e faça essa pequena reflexão. Mesmo que seja só mentalmente, você pode fazer agora, mentalmente, antes de terminar esse ano, tá? Pra você já começar o ano bem, forte, mentalmente. Faça mentalmente agora, assim que terminar esse vídeo, faça mentalmente. E a hora que você puder, faça no papel. Faça num caderno, em uma folha ou no computador de forma digital, mas faça. Porque você vai ver, eu gosto muito de fazer isso quando eu tô muito mal, assim, muito pra baixo. Teve alguns momentos aí, acho que foi em agosto mais ou menos, que eu dei uma pausa na internet, né, no digital, porque eu tava bem perdida, eu tava assim, nossa, tava, por conta de tudo que eu tava passando também, né, de tudo que eu tinha passado, tava muito difícil, eu tava com uma carga muito grande, muito pesada. E aí eu tava me sentindo uma fracassada, uma derrotada, sem sentido na vida. E aí eu parei e fiz essa retrospectiva. Aliás, eu tive esse insight, sabe, de começar a fazer essa retrospectiva em uma sessão de psicanálise. A gente conversando e eu bem pra baixo, ela me lembrou de algumas coisas. Ela falou assim, nossa, olha quanta coisa você passou. E aí eu parei, olhei e falei, nossa, caramba, é mesmo, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu tô desse jeito, eu tô esgotada, eu tô sobrecarregada, mas claro, é compreensível. Olha quanta coisa eu passei. E isso que eu falei pra vocês, essas 3 coisas, não é nada perto de tudo que aconteceu nesse ano de 2022 pra 2023. Foram muitas coisas, muitas coisas assim, difíceis, desafiadoras. Só plantando e nada de colheita praticamente, ou uma colheita muito pequenininha. Ou quando eu achava que eu ia colher, cadê a colheita? Sumia. Então foi assim, foi desafiador, só perda. Foi muito difícil. Aí quando eu parei e fiz essa reflexão, eu falei, nossa, eu sou resiliente. Porque olha tudo que eu passei, olha como eu tô aqui hoje. Olha como que eu estou, eu poderia estar numa depressão, eu poderia já ter tirado minha própria... Não vou falar aqui, né, a palavra, porque a frase completa, porque senão o YouTube bloqueia, que ele acha que é conteúdo, né, que é inadequado. Mas quando você faz essa reflexão, você consegue enxergar claramente. Você tira aquele óculos que tava aquele óculos embaçado que tava fazendo você enxergar tudo, sabe? Meio turvo, meio embaçado, e aí você enxerga as coisas como elas realmente são, você enxerga o que realmente aconteceu, você enxerga o quanto você é forte em Deus. Então eu te convido a fazer essa pequena reflexão, esse pequeno exercício para que você termine esse ano de 2023 bem.
Porque não importa como esteja a sua vida hoje, se você tem saúde, se você tem Deus, se você tem a palavra de Deus, você tem tudo que você precisa. E aí, só para finalizar, uma direção que Deus me deu e que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque é algo poderoso, é que eu tenho ouvido bastante pregações, muitas pregações nesses últimos dias, assim, várias, bastante, mais do que o normal. Assim, várias pregações diferentes, de pregadores diferentes, com temas diferentes, mas eu tenho identificado alguns pontos em comum em todas elas, assim, Deus falando sempre a mesma palavra, a mesma história, o mesmo personagem da Bíblia, a mesma situação, o mesmo contexto, a mesma direção. E aí, só para contextualizar e exemplificar aqui para vocês, o que Deus tem falado muito comigo é sobre vida abundante, que nós não nascemos para viver uma vida de escassez, para sobreviver, e eu tenho vivido uma vida de escassez, mas sim para ter vida e vida em abundância. E vida em abundância é você ter prosperidade, só que não é uma prosperidade financeira, é prosperidade em tudo. E prosperidade é ausência de necessidade, é você ter o suficiente, é você estar bem, ter bem-estar, ser feliz, ter qualidade de vida morando numa mansão ou morando num barraquinho, numa casinha de barro, num sítio. Não importa as coisas materiais, não se tratam de coisas materiais, não se trata de coisas materiais, e sim do seu interior, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. Isso é prosperidade. Então Deus tem falado muito comigo sobre isso. Ou seja, por que eu não estou vivendo isso? Se Deus, ele fez essa promessa. Eu sou fiel a Deus, eu cumpro os princípios, eu busco cumprir os princípios, mas eu não tô vivendo isso. Eu sou muito abençoada, e ser abençoada também é diferente de ser próspera. Eu sou muito abençoada, mas hoje eu ainda não sou próspera. Infelizmente, ainda não sou. Em contrapartida, outra coisa que ele tem me falado muito é para tomar cuidado com as minhas palavras, o poder das nossas palavras. Então, o que eu entendi? Uma das coisas, ou o que tem sido uma barreira, uma muralha que tem me impedido de viver essa vida abundante, são as minhas palavras. E realmente isso é algo que Deus fala muito comigo há bastante tempo. E eu já melhorei muito, mas tenho muito ainda pra melhorar, porque às vezes eu fico nervosa e acabo falando coisas que eu não me agrado, assim, eu sei que não são coisas boas. A minha boca não tá sendo abençoadora, não estou proferindo palavras que edificam. Então eu sei que eu peco muito pelas minhas palavras, muitas vezes, e eu preciso melhorar isso. E Deus tem me falado muito isso, então eu já entendi que esse tem sido o direcionamento. Se eu quero viver uma vida abundante que Deus tem pra mim, eu preciso vigiar e tomar cuidado com as minhas palavras. E aí eu tenho buscado estudar, ler versículos, palavras, pregações focada nisso, em vida abundante e no poder da nossa língua, das palavras. E é essa direção que eu trago aqui pra você também, que você busque, né? Que você busque a palavra de Deus, que você ouça pregações, você ouça podcasts, palavra, tudo que tem a palavra de direção para sua vida. E você peça para Deus te mostrar, para Ele te revelar o que você precisa saber, que você enxergar, que você não está enxergando. O que é que Deus tem para sua vida e o que você precisa, onde é o ponto que Ele tem para você e o que você precisa fazer para chegar nesse ponto, né? No ponto A, você tá no ponto A, você precisa chegar no B. Então, como você faz para sair do ponto A para chegar no ponto B? Coloca isso diante de Deus e Deus vai te mostrar. Então faz essa retrospectiva para que você se fortaleça a sua autoestima. Eu chamo isso de dar um up na autoestima, é algo que vai elevar a sua autoestima instantaneamente. E não se trata de beleza, de aparência, e sim de um estado interno, né? Isso vai dar um up na sua autoestima. E aí, para que você consiga começar 2024 com o pé direito e já vencendo, você faz isso. Busca essa direção de Deus aí, o que Ele tem para você e o que você precisa fazer que você não está fazendo, ou o que você está fazendo que está te impedindo de chegar até a sua bênção, de se encontrar com a sua bênção, para que você possa colocar a sua fé, vida na sua fé,
e colocar sua fé em ação e viver uma vida plena e abundante que Deus tem para você. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um restinho de ano abençoado, uma virada de ano abençoada e que 2024 seja um ano de muita colheita na sua vida e de muita presença de Deus.